Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro A Fé Bahá'í, de autoria de Luiz Henrique Boist. Luiz é consultor e palestrante internacional, especializado em desenvolvimento social, direitos humanos e cultura de paz. Membro da comunidade Bahá'í há 30 anos, serviu em várias instâncias administrativas e educacionais na comunidade Bahá'í do Brasil. A fé Bahá'í é a mais recente das grandes religiões mundiais. Segundo estatísticas da Enciclopédia Britânica, ela é a segunda religião mais difundida no mundo hoje. Isso significa que, depois do cristianismo, ela é a religião que está disseminada em maior número de países, territórios e localidades sobre o planeta. Isso tendo pouco mais de 160 anos de existência, contra os 2.000 anos do cristianismo. Muitas pessoas dizem achar estranho isso, como é que uma religião que às vezes elas não tinham escutado falar ainda tem tamanha difusão. É interessante que depois da primeira vez que as pessoas escutam falar sobre a fé Bahá'í, começam a encontrar referências Bahá'ís em muitos lugares, começam a perceber que é um nome que afinal não é tão estranho assim. Eu acho assim que para começar um pouco a gente falar do histórico e dos ensinamentos Bahá'ís, eu trouxe algumas citações que me pareceram adequadas para mostrar a relevância, a maneira como os ensinamentos Bahá'ís foram já considerados por pessoas, por exemplo, como Gandhi, que foi o grande pacifista indiano, disse que a fé Bahá'í é um consolo para a humanidade. E ele tinha um respeito, uma admiração muito grande pelos ensinamentos Bahá'ís, que são eminentemente ensinamentos pacifistas, né? E ensinamentos na direção de uma humanidade que tenha relações pacíficas entre todas as raças, todas as religiões, todas as nacionalidades. Um personagem bem próximo de nós aqui, o escritor gaúcho Érico Veríssimo, né, diz num dos seus livros, Israel em Abril, ele diz que gostaria de caminhar sem pressa pelas ruas de Haifa e subir um dia, à hora do poente, os degraus de mármore que por entre solenes ciprestes me levariam até a porta do templo Bahá'í e talvez a salvação espiritual. Então, personalidades como Gandhi, como Érico Veríssimo, como Eça de Queiroz, também o grande escritor português, Leon Tolstói, são pessoas com grande destaque em várias áreas da cultura e do conhecimento que prestaram, durante as suas vidas, um testemunho e um reconhecimento aos ensinamentos de Baha'u'lláh, que é o fundador da fé Bahá'í. Então vamos a um pouco da história, para que isso seja esmiuçado ao nosso conhecimento. A fé Bahá'í nasceu no século XIX, século da Revolução Industrial. Ela nasceu no Irã, atualmente o país que nós conhecemos como Irã, mas que naquele tempo era o Império Persa ainda, que abrangia uma área bem mais vasta do que o atual Irã. Baha'u'lláh, cujo nome de nascimento era Mirza Hossein Ali, era filho de um ministro do Shah da Pérsia e uma das famílias mais tradicionais daquele império. Desde pequeno, Baha'u'lláh demonstrou sinais de um conhecimento e de uma sabedoria sobre-humanos, muito à semelhança do que aconteceu com todos os profetas e todos os iluminados ao longo da história. Com poucos anos de idade, 6, 7 anos de idade, assim como Jesus, ele discutia questões teológicas com os sacerdotes e os deixava abismados com as respostas e o conhecimento que ele demonstrava. Então, Baha'u'lláh, ao longo de toda a vida, demonstrou essa característica inerente aos grandes iluminados, que é, ao mesmo tempo, uma sabedoria já de berço e independente de educação ou de erudição, e, por outro lado, uma dedicação ao bem comum
que era sem igual. Apesar da família dele ser uma família, portanto, de ministros do Shah e uma das famílias mais abonadas, mais ricas na Pérsia, ele era conhecido como o pai dos pobres, a ponto de doar terras e rebanhos que pertenciam a ele às pessoas ao redor. De repente a família descobria que uma parte das propriedades não eram mais deles, porque Mirza Hossein Ali, o filho pródigo, digamos assim, da família, havia doado essas propriedades. Para a gente ter uma ideia também dessas características peculiares, com 9 anos de idade, Bahá'u'lláh percorreu cerca de 300 quilômetros a cavalo para ir até a corte em Teherã e demandar do Shah da Pérsia, o imperador, a justiça sobre a cobrança de impostos na região onde a família dele vivia. Então, essas características, como outras que depois a gente vai perceber ao longo do resto da vida de Bahá'u'lláh, são características muito singulares e muito especiais, que tornam Bahá'u'lláh realmente uma figura ímpar durante o século XIX. O grande escritor russo Leon Tolstói, que também foi um filósofo, escreveu Ana Karenina, Guerra e Paz, por exemplo, ele diz que, num dos seus escritos, o seguinte: passamos nossas vidas nos esforçando para desvendar os mistérios do universo. E é um prisioneiro persa, Bahá'u'lláh, em Acre. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.